Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev, Grande vazamento de dados da OMS, Gates Foundation e Laboratório de Virologia de Wuhan. Ontem, no final do dia, saiu a notícia de que um grupo de hackers havia invadido vários servidores do Laboratório de Wuhan, da Gates Foundation, uma organização de caridade do Bill Gates, que é uma das grandes apoiadoras da OMS, e da OMS em si, a Organização Multiplicadora de Suicídios, que alguns acham que a sigla significa Organização Mundial de Saúde. Esses servidores haviam sido hackeados e vazaram diversas informações. No primeiro momento, confesso que fui cético. Eu tenho alguma experiência na área e 3 invasões simultâneas de sistemas totalmente diferentes, em locais físicos diferentes, parece algo brilhante demais para ser verdade. Geralmente, coisas boas demais para serem verdade são exatamente isso, ou seja, não são verdade. Além disso, a ditadura chinesa é realmente primária em seus esforços para conter a informação distribuída. O suposto controle do firewall chinês só funciona mesmo se as pessoas tiverem zero conhecimento de tecnologia. Lógico, isso pode conter o povo chinês por 1,5 gerações, talvez, mas não mais do que isso. De fato, chineses, quando querem, facilmente contornam o firewall. Mas se realmente houve um vazamento no laboratório de Wuhan e isso se tornou uma pandemia mundial, é pouco provável que sequer um único HD de lá tenha sido preservado. A essa altura, o site do Instituto foi mantido apenas para aparências e informações de verdade no servidor já foi tudo apagado há algum tempo. Se tivessem feito um ataque desse em janeiro, antes desse trauma todo, pode ser que tivessem capturado algo sério. Mas a essa altura do campeonato, se tinha cientista lá com informações demais, já foi stalinizado pela ditadura chinesa. Então minha primeira reação a ver esse vazamento foi: olha, não é verdade. Mas depois disso, vi várias mídias de extrema esquerda dizendo que isso era um ataque absurdo da extrema direita para desqualificar e colocar medo nos médicos que estavam cuidando da doença. Daí eu mudei de ideia, porque, vamos combinar, né? A OMS, Organização Marxista Socialista, é um conjunto de políticos. Pode ser que esses caras tenham sido médicos em algum momento do passado, mas no momento que entraram na OMS viraram políticos. Então não faz sentido esse tipo de alegação, e se o pessoal da extrema esquerda está acreditando isso para a extrema direita, então é sinal de que pode ser verdade. Isso acendeu a possibilidade para mim da coisa ser verdade. Então procurei os dados para ver o que eles tinham lá. As páginas, como eram de se esperar, já foram todas derrubadas, mas graças ao Archive estavam todas disponíveis ainda. Você sabe, o Archive são sistemas na internet que guardam páginas históricas, ou seja, você tem um tweet que você quer guardar para sempre e você guarda no Archive. Ele pode ser removido do Twitter em si, mas se alguém registrou ele lá no Archive, ele vai estar lá. Pois bem, a página central do vazamento estava num post do 4chan, /Paul Politically Incorrect. Lá tem links para várias coisas que supostamente foram vazadas. Eu não vou colocar o link nesse vídeo, nem vou permitir que coloquem nos comentários desse vídeo, porque isso pode ser arriscado para o canal. Então não tente saber o link aqui, mas se você procurar não vai ser difícil de achar. O post começa com alguns twitters que já foram apagados e alguns posts no próprio 4chan, posts antigos que também já foram apagados. São os posts que anunciam o vazamento, mas não tem nenhum dado em si. Depois vem alguns posts do 4chan com informações sobre como usar os e-mails e senhas. Finalmente, alguns archives do Pastebin, que contém uma lista de e-mails e senhas, primeiro da Gates Foundation, depois da OMS, depois do Instituto de Virologia de Wuhan. E depois ainda outras marcadas como MISC. Dei uma olhada nas pastas, testei alguns e-mails, tomando cuidado de usar VPN e anonimização, mas não consegui conexão sequer com vários dos servidores e os que consegui os e-mails não entravam. Pode ser que os servidores tenham sido desligados, pode ser que os e-mails sejam antigos e não mais válidos, ou ainda pode ser que tenham implementado regras para proteção adicional. Veja, no momento que esses dados se tornam públicos do ataque, evidentemente que é muito difícil que as coisas continuem válidas, porque evidentemente as organizações se protegeram contra isso. Lógico, eu fiz esses testes para testar ou não a veracidade dos dados. Jamais faria qualquer tipo de ataque ou obteria qualquer informação de maneira ilícita. Um pesquisador da Austrália disse que encontrou alguns e-mails e senhas válidos da OMS apenas, e que parecem ter sido de um vazamento que aconteceu em 2016. Ou seja, não estou descartando que tais e-mails e senhas tenham sido válidos em algum momento do passado, mas não são mais válidos. O mais provável é que só tenham sido comprados na Dark Web por alguém.
Você sabe, esse tipo de coisa tem à vontade para vender lá, inclusive base do CPF do Brasil com todos os seus dados e tudo mais. Quiseram apenas armar uma coisa do tipo sensacionalista, olha só, todas as nossas suspeitas foram confirmadas, juntando um monte de e-mail e senhas velhos, bem como informações que já eram públicas. Sim, todos os dados divulgados nos demais links são informações que já eram públicas há algum tempo. Alguns até aparecem em vídeos meus mais antigos, como as recomendações às autoridades chinesas para não divulgar informações. A única informação realmente nova nessa lista tem todo jeito de ser inventada. Trata-se de um texto em chinês que, supostamente traduzido, diz que uma das pesquisadoras do Instituto de Virologia pegou um ônibus, parou no mercado de peixes de Wuhan e deixou o gelo seco contaminado lá, o que teria levado ao início da pandemia. Olha, vamos combinar, né? É muito furado isso. Eu levantei no dia 2 de fevereiro a possibilidade do vírus ter se originado no laboratório, mas disse desde lá e reafirmo agora que se isso aconteceu foi acidental, simplesmente pesquisadores se contaminaram com o vírus sem querer e acabaram espalhando isso pela cidade. O pesquisador que se contaminou foi no mercado de Wuhan e lá contaminou outras pessoas ou alguma coisa do gênero. Por que isso foi acidental? Porque não há ganho para ninguém. Por que essa pesquisadora deixaria um gelo seco no mercado? Não faz sentido isso. Nem para o governo chinês tem ganho nesse caso em espalhar esse vírus. Sinceramente, acho um desserviço esse tipo de colocação, como se tivesse havido um grande vazamento de dados que confirma todas as teorias da conspiração. Isso de fato só atrapalha. Eu tenho certeza que, a seu tempo, essa teoria vai ser confirmada ou definitivamente desmentida. O vírus está aí, todo mundo pode avaliar ele. Nesse momento em que pessoas estão morrendo, é lógico que ninguém vai conseguir tirar conclusões porque as pressões políticas são muito grandes. Mas tão logo essa pandemia diminua de intensidade, porque veja, acabar não vai acabar nunca, tá? Mas vai diminuir de intensidade significativamente. Evidentemente, pesquisas mais objetivas sobre isso deixarão claro, seja um ponto de vista, seja o outro. Então, a menos que alguém surja com mais informações, o grande fuzuê desse vazamento de ontem foi só isso, um grande pastel de vento. Não tem nada lá dentro. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!